Vamos falar dos serviços de apoio à mulher em casos de violência, que receberam mais de 200 ligações por dia em 2020. Vladimir Gama. O Brasil está em plena pandemia de coronavírus e, se não bastassem os perigos que essa doença traz, muitas pessoas, em especial e na grande maioria as mulheres, sofrem com outras preocupações. A principal delas, a violência doméstica. Só para se ter uma ideia, em 2020, os canais de denúncia de violência contra os direitos humanos receberam 105.821 denúncias de violência contra a mulher, cerca de 290 denúncias a cada dia. O psicólogo Dr. Alexander Bess confirma que o isolamento social devido à Covid-19 facilitou esses casos de agressão. Muitas vezes as vítimas estão longe da família e, na maioria dos casos, elas não conseguem pedir ajuda, já que não podem sair da vista do agressor de imediato. Infelizmente, são dados reais, de números reais. A pandemia, ela trouxe, sim, o advento da separação. Muitos casais puderam perceber que não poderiam mais continuar juntos. Em função disso, houve separações naturais e separações realmente mais complicadas ligadas à violência. Quando você tem um homem que tem uma integridade masculina intacta, ele vai poder compreender a solução e jamais se deferir contra uma mulher. Eu acho que vale muito a pena a gente mencionar a diferença do homem macho para o machista. O machista é justamente o ponto da tua matéria, aquele cara que não aceita uma subordinação feminina, uma insubordinação feminina, ele não aceita um não, ele não aceita realmente estar por baixo, ele precisa do controle, ele precisa da violência, ele precisa da humilhação, Um homem macho não, ele faz o possível para agradar a mulher e respeitar a mulher. Então são diferenças totalmente estratosféricas. Isso é muito importante as pessoas saberem qual que é a diferença, do verdadeiro homem para o machista. Machista não é homem, Isso é muito importante dizer. Qualquer pessoa que emita sinais de violência contra a mulher não são realmente pessoas com uma integridade emocional aferida. Então, o que acontece? Nessa pandemia, a mulher não teve para onde fugir, ela está acuada, Ela não tem mais a sua rotina profissional, ela não tem ali mais a rotina de levar os filhos na escola, tudo. Então isso tudo pode realmente piorar. De acordo com a Lei Maria da Penha, esse tipo de violência contra a mulher é caracterizado pela ação ou omissão que causem morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico. E ainda estão na lista danos morais ou patrimoniais às mulheres. O psicólogo Dr. Alexander Bess detalha de onde vem essa violência e ele afirma: quem é violento não muda com o passar do tempo. Quando a gente fala em violência, é importante a gente mencionar, eu falo a todos os ouvintes da Metropolitana de Mogi, que a violência, ela faz parte de um comportamento agressivo violento. E esse comportamento agressivo violento, ele pertence à constituição de personalidade da pessoa. Portanto, sendo imutável, não se muda, você muda gostos, preferências, você muda estilos e opiniões, mas você não muda personalidade e caráter. Isso é imutável, porque faz parte da constituição morfológica psiquiátrica da pessoa. Então, o que tem que mudar é a pessoa que tem que mudar de casa. Por quê? Porque senão vai aumentar mais ainda os dados de femicídio, de feminicídio, vai aumentar mais ainda os dados de violência contra a mulher, e principalmente aonde ela não tem para correr, o homem tem o prazer de massacrá-la. Então, existe uma reação intencional por parte desse cara, desse agressor, desse violador, mas sendo totalmente racional. Ele sabe o que está fazendo, não há desculpa, eu estava nervoso, eu estava alcoolizado, não. O álcool é um grande aliado dos agressores, porque quando você ingere um álcool em doses maiores, o álcool ele inibe o superego, Para quem não sabe, o superego é a nossa instância mental que cuida aí é o nosso juiz que cuida das nossas ações, das nossas censuras. Quando a pessoa já tem um caráter violento, e esse caráter ele consegue ali ficar no conteúdo que a gente chama em psiquiatria, em psicologia, a gente chama de conteúdo latente, ele fica ali escondido, fica adormecido, assim dizendo. O álcool ele consegue fazer com que esse conteúdo, usando a mesma terminologia técnica, vá para um conteúdo manifesto, ou seja, a pessoa exacerba a sua violência,
né? E ele consegue ali ser mais violento. Por isso que na pandemia está realmente ali aumentando o número de ações contra as mulheres por causa de comportamentos paralelos, né? O próprio distanciamento social, que faz com que as pessoas fiquem em casa distanciadas das outras, fazem com que realmente esse comportamento agressivo venha à tona. E acrescido do álcool, a gente sabe que uma grande parcela da população bebe, é diferente daquele álcool num jantar, né? Não dá para comparar, porque o álcool também, um vinho, por exemplo, é um alimento. A gente sabe disso. Então é por isso que as agressões aumentaram muito. O psicólogo Dr. Alexander Bess destaca as etapas em que as vítimas podem identificar traços de personalidade que indiquem um possível agressor. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Olha, quando a gente fala em violência contra a mulher, a gente tem algumas etapas. A primeira agressão contra a mulher, sempre, indiscutivelmente, em qualquer lugar do mundo, não é Brasil, é mundo, é agressão verbal, onde há uma humilhação, né? Há uma humilhação e juntamente com ameaças. Depois da agressão verbal, para a gente resumir, porque se eu for aprofundar, a gente vai tomar todo o tempo. Depois da agressão verbal, nós temos a segunda agressão, que é a agressão física, é onde se dão os hematomas, é onde se dão os contatos físicos, é onde se exacerba mais a covardia e a crueldade do companheiro. A terceira agressão é a agressão sexual contra a mulher, do próprio companheiro mesmo. Ela está cansada, ou ela chegou em casa do trabalho, ela não estava afim hoje de ter uns contatos íntimos ali, o cara resolveu ter e acabou e não respeita a vontade dela. Lembrando que existe sim estupro matrimonial. Não é porque o cara está casado com a mulher que ele é o dono dela, isso é muito importante. E a quarta agressão é a pior agressão que tem, que é a agressão do óbito, né? Ele mata a mulher e assassina a mulher e fica realmente como um feminicídio. Vale destacar que essas 4 agressões, elas não precisam necessariamente ocorrer na ordem. Ela pode ser diretamente um número 4, que é o último estágio, pode ser o número 3, pode ficar o número 2, porém, todas têm a mesma conotação: humilhar, denegrir a mulher e principalmente controlar a mulher através do medo e do controle e disseminando o pavor. Esses são sinais. A mulher precisa entender que realmente o cara é violento e para ela observar sempre é atitude violenta. Quando o assunto é violência, em muitos casos, as vítimas nem mesmo sabem identificar um relacionamento abusivo e aí acabam por não denunciar esses abusadores. A violência, ela sempre será detectada em algum momento, muito antes, inclusive, da comunhão, né, ser consagrada. Então ela sai com o cara já manifesta algum tipo de controle agressivo, comentários agressivos. Eu falei os 4 tipos de agressão contra a mulher, é importante, mas os sinais, principalmente, além desses 4, que são sinais simples e explícitos, por parte dele, sem haver ainda a conotação da agressividade contra a mulher, ele pode se manifestar com comentários, ou então como apoios a pessoas que foram agressivas contra as mulheres. Esse cara não fez nada, isso foi algum noticiário que foi na TV, e fala, mas esse cara só falou alguma coisa para a mulher, deu um tapa nela. Quer dizer, ele vai reforçar um comportamento externo de um terceiro, mostrando a agressividade dele, ou na própria questão da fala, a própria questão da fala alterada, a própria questão ali da expressão corporal mais brusca, mais bruta, a própria falta de carinho com a mulher, né? Ele chegou em casa, em vez de ele cumprimentar a mulher e perguntar como é que foi o dia dela, ele já pergunta se a comida está pronta, como se ela fosse empregada dele, né? Não menosprezando os empregados, evidentemente, mas ela não é empregada dele, né? Ela é apenas uma companheira. Então o casamento é constituído por uma formação bilateral e não unilateral, e uma instituição democrática e não ditatorial. Isso é importante, muitos homens não entendem isso. Então esses são os principais sinais ali dos milhares que a gente poderia estar tendo aqui. Segundo o psicólogo Alexander Bess, saber detectar as fases da violência possibilita que a mulher saiba também identificar se está em um relacionamento abusivo. E aí ela se prepara para pedir ajuda e se prepara também para se afastar desse agressor, o que muitas vezes se torna uma tarefa difícil. Antes da denúncia, é ter a consciência que ela tem um companheiro violento e agressivo. Como eu falei anteriormente, a agressividade
e violência não muda. Então ela tem que ter essa consciência e não ter pena dele, não ter também, não só pena, como ela não pode ter uma ideia delirante de que esse cara vai mudar. Ele não vai mudar, né? Ele pode até dar uma pausa na agressividade por uma questão de medo de algum processo, de alguma sanção, de alguma prisão, se ele for realmente um cara ali um pouco ligado nisso. Caso contrário, ele não vai para nem aí. Agora, esse seria o primeiro passo. O segundo é a denúncia, tá? Aí que entra a denúncia. Agora, antes, paralelamente ao segundo, entra o terceiro. Ela tem condição de denunciar esse cara e morar com a mãe dela, e morar com a tia ou com uma prima, quer dizer, ela tem ou com alguma amiga, ela tem condição de sair dessa casa. Por quê? Porque se houver a denúncia e ela não tiver a condição de se mudar, esse cara mata ela ali. Isso é fato. Tá? Isso está na literatura. Então, esse que é o grande problema. Então, eu sou super a favor da denúncia, porém, tem que ser uma denúncia consciente para saber para onde que ela vai. Porque se ela não denunciar, ela não vai ter o que fazer. Se ela não puder denunciar, a dica que eu dou é para que ela tente evitar os horários em casa, para que, se ela sabe que o cara é violento e gosta de um arroz com feijão, então, infelizmente, talvez a única alternativa que ela tenha seja deixar esse arroz e feijão pronto e ela falar que está com dor de cabeça e for dormir. Então, ela tem que evitar o contato físico com esse cara em casa. Quanto mais distância que ela puder fazer dentro de casa, e não arrumar atrito com o companheiro, para que esse companheiro fique mais violento e possa realmente ali partir para a agressão número 3, que seria a violência sexual, ou até o número 2, que seria ali a violência física, ou partir para a agressão número 4, que seria, né, levar a mulher aí ao além, a liquidando. Então, o importante é que ela saiba realmente administrar dentre as suas competências. Não discutir com o cara seria também se ele falou que o time de futebol dele é o melhor e ela não gosta, ela concorda. Para quê? Para tentar evitar, quanto menos estímulo puder ser jogado no ambiente, estímulo externo ou até mesmo interno, é muito importante para que esse cara fique ali sem mais motivações para essa agressividade progredir a um estágio pior. Edição de texto Vladimir Gama, edição de áudio Hélio Júnior.